Aleluias. Eu convido você a adorar o nome do Senhor Jesus. Você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui. Estou em silêncio, mas estou agindo. Você crê? Aleluia, eu estou te vendo e sei que está ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você crê? Você não está vendo, mas eu estou agindo em teu favor. Eu sei que meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Aleluia, tome posse da vitória nesta noite. Estou em silêncio, mas estou agindo. Ele está agindo. Eu estou te vendo e sei que está ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais. Aleluia, creia em nome de Jesus. Você não está vendo, mas eu estou agindo em teu favor. Eu sei que meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Escute, nada pode separar a gente. Estou contigo onde quer que vá. Creia, creia. Levante a cabeça, siga em frente. É só um momento, logo vai passar. Creia, creia. Recebe o vaso de Deus com palmas, amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade a mim concedida de nesta noite estar juntamente com os irmãos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor da igreja. Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério. Seja Deus louvado pela sua vida. Quero agradecer em nome de minha família o convite. Deus continue abençoando poderosamente a todos os irmãos que aqui se encontram. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Também louvar a Deus pela vida da minha mãe, que está nos assistindo ali na cidade de Quixeramobim, no estado do Ceará. Louvar a Deus pela vida de todos que aqui se encontram. Antes de eu transmitir aquilo que Deus fez na minha vida,
não viemos aqui para ministrar uma palavra revelada na Bíblia Sagrada, mas fomos incumbidos de trazer aqui um dos nossos testemunhos, que são muitos, mas aquilo que Deus colocou em meu coração, eu vou transmitir para os irmãos. Os irmãos hoje conhecem o irmão Regis, missionário Regis, pastor Regis, presidente do Missionários do Campo, pregador do Evangelho. Conhece esse, só que por detrás disso houve uma história de lágrimas, uma história de dor. E antes de eu começar a trazer para os irmãos, eu quero, em primeiro lugar, apresentar algo para os irmãos, pois um testemunho, ele precisa ser provado, pois muitos testemunhos é invenção da mente, e eu gosto sempre de carregar comigo as provas do que Deus ele fez na minha vida. Eu tenho vários DVDs gravados, como os irmãos sabem, e tenho 2 livros escritos, um intitulado Dons do Espírito Santo, e o outro é esse. Os irmãos podem observar, é de autoria minha, é o meu testemunho, da morte para a vida. Esse que vocês estão observando, sou eu, certo? Antes e depois. Os irmãos quiseram observar depois o testemunho, os irmãos irão testificar. Aqui está um agradecimento, está rasgado, mas os irmãos depois vão ver bem direito, porque o que interessa é esta foto. Também esse que está no meio sou eu. Os irmãos vão observar depois, no decorrer do testemunho, os irmãos vão entender o que aconteceu. Esse atestado é um atestado que foi feito pelo Dr. Carlos Magno, o melhor psiquiatra de Fortaleza, psicólogo e psiquiatra, carimbado por ele, Carlos Cardoso. Eu vou ler para os irmãos aqui, já para nós começarmos a exemplificar para os irmãos tudo que os irmãos estão vendo. Diz assim: atesto para os devidos fins que o senhor Reginaldo da Silva Souza é acompanhado por esta instituição desde 6 de 2009, fazendo uso contínuo de medicação psicotrópica, biperideno 2 mg ao dia e o Aldol 5 mg ao dia. É portador de transtorno mental F23, transtornos psicóticos e agudos e transitórios, caracterizado pela ocorrência aguda de sintomas psicóticos, tais como ideias delirantes, alucinações, perturbações das percepções, e põe uma desorganização maciça do comportamento normal. O termo agudo aqui é utilizado para caracterizar um quadro crescente desenvolvimento de clínico manifestante agudo e patológico. Para esses transtornos não há evidência de uma etiologia orgânica. Acompanha-se frequentemente de perplexidade e confusão, as perturbações de orientações no tempo e no espaço, o quanto a pessoa suficiente e é constante ou grave para responder aos critérios de um delírio de origem orgânica. Amém? Abra sua Bíblia, João capítulo de número 8, verso de número 32. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Amém? Pode sentar. Este texto, revelado no Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo João, porém expressado pelo próprio Senhor Jesus, falando de uma verdade para o povo, a mesma verdade que ele se depara diante de Pilatos. E Pilatos por 3 vezes indaga ele e pergunta: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus olha para ele 2 vezes e diz assim: se tu conhecesse a verdade, tu não me indagaria a respeito deste assunto. Pilatos olha para Jesus sem compreender aquela situação diante dos seus irmãos que o acusavam, diante da sua esposa que tinha tido um sonho, uma revelação a respeito de Cristo sendo justo. E ele agora se depara diante de uma palavra, Jesus falando a respeito de uma verdade. E posteriormente ele pergunta a Jesus: que verdade é essa? Jesus não expressa a ele que verdade era essa. Mas em outro texto Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi citado um texto aqui bastante conhecido, e eu quero até parabenizar o irmão que citou. Eu falei para o nosso irmão quando ele terminou de se expressar: eu não sou curioso, eu sou observador. O pastor deu uma oportunidade dele trazer uma saudação. A saudação é 5 minutos, ele falou 3 minutos. Parabéns, jovem, parabéns. E Jeremias capítulo de número 18 foi expressado que através de uma revelação o Senhor ordena a Jeremias que ele descesse à casa do oleiro. E o que me chama bastante atenção neste texto, revelado ainda no capítulo de número 8 de João, a respeito de uma verdade. Que verdade é essa? Que verdade absoluta é essa que Jesus ele queria passar para os seus discípulos, passar para aqueles que escutavam? Essa mesma verdade está revelada no capítulo de número 18 do profeta Jeremias, quando Jeremias está em suas indagações, porque anunciava, pregava, manifestava-se, mas o povo não compreendia, o povo não dava ouvido a ele, e há uma angústia grande dentro dele, e o Senhor se revela para ele dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Perceba neste texto, que quando o Senhor, ele ordena a Jeremias, que ele descesse à casa do oleiro, não foi para outra coisa. Ele disse: desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque o primordial para Deus é aqueles que prestam ouvido para ouvir a sua palavra. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. O sentido de tudo está na sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade é a palavra que liberta do pecado, a palavra que liberta o homem, o mais vil pecador, a palavra que retira o homem do charco de lodo e o faz assentar em meio aos príncipes. É esta verdade que Jesus ele estava querendo apresentar para o seu povo. Essa verdade um dia apresentou-se na minha vida. Só que para isso, eu tive que passar por um grande processo. Ainda criança, fomos abandonados pelo nosso pai. Todos comemoram o dia dos pais. Eu não comemoro o dia dos pais. Apoio porque você só se comemora aquilo que você sente. Você só se comemora aquilo que você passou. Como é que eu vou comemorar algo que eu não vivenciei? Eu não tenho como comemorar isso. Eu não lembro de um abraço do meu pai. Eu não lembro de a participação do meu pai dentro do lar. Ainda com 1 ano, 2 anos, não sei, porque não lembro de um convívio com ele dentro de casa.
certo de que, ainda pequeno, criança, ele nos abandonou, ali na cidade de Quixeramobim, e minha mãe, que foi meu pai e minha mãe, começou a cuidar de nós três, uma mãe solteira, em uma seca tremenda, 7 anos de seca, acometeu aquele tempo ali no estado do Ceará, onde as pessoas saíam de 4 horas da madrugada, para ir buscar nos anéis, que o governo cavou buracos e colocou anéis, os carros-pipa vinham, jogavam água dentro, e as pessoas saíam de 4 horas da madrugada, passava a manhã inteira, a tarde inteira, e chegava em casa à noite com uma lata d'água. Essa época foi uma época tão crítica ali no estado do Ceará, que várias vezes os comércios eram arrombados por pessoas, 12 horas do dia, 8 horas da manhã, toda hora do dia os comércios eram arrombados, as pessoas pegavam alimento e saíam correndo, a fome era tremenda. O governo enviava aquele sopão com carne moída já preparado, para poder doar para as pessoas não davam tempo o caminhão chegar, eles usurpavam, tomavam, a fome era tremenda. Não se escandalizem com o que eu vou dizer aqui a vocês. Eu comi casca de banana para sentir o gosto de uma banana, pois nós nunca tivemos o privilégio de descascar uma banana e comer uma banana. Eu disse isso sempre para minha esposa, sempre em casa ela disse: para você está tudo bom. Eu digo sim, para passar pelo que eu passei, como eu disse anteriormente, os irmãos me veem, pastor Regis, presidente do Missionário do Campo, pregador do Evangelho, como disse o pastor aqui anteriormente, ninguém caiu de paraquedas. Nós comemos casca de banana para poder sentir o gosto de uma banana. Para os irmãos terem uma ideia, a minha mãe, ela juntava lavagem de porcos para um rapaz. Esse rapaz de 15 em 15 dias vinha pegar aquela lavagem para poder levar para os seus porcos, e ele dava uma gorjeta, dava um trocado à minha mãe. Nós três pequenos em casa, pastor, a minha mãe não podia sair para trabalhar, então ela tinha que fazer faxina, ela tinha que dar uma diária, depois retornar para casa, tinha que buscar meios para poder trazer alimento para dentro de casa e para poder cuidar da gente da mesma forma. 3 crianças dentro de uma casa para uma mãe solteira. Não se escandalize com o que eu vou lhe dizer. Eu não conto as vezes que nós somos naqueles baldes de lavagem e começamos a extrair de lá laranjas podres, bananas podres, colocar dentro de uma vasilha, jogar açúcar por cima e comer para alimentar, para matar a nossa fome. Só Deus sabe o que nós passamos. Só Deus sabe o que nós passamos dentro de casa. Nós não tínhamos um fogão, era 4 tijolos na cozinha. Juntávamos madeira para fazer o fogo em casa, para fazer o café, fazer o almoço, fazer janta. Crescemos, começamos a ajudar nossa mãe em casa. Passaram-se os anos. Eu arrumei um serviço de crediarista, e aqui começa aquilo que eu quero repassar para os irmãos. Comecei a trabalhar como crediarista. Pegava uma moto com um garajal atrás, cheio de peças pequenas, panela de pressão, toalhas, mosquiteiros. Juntávamos 7 homens, saía cada um numa moto, partíamos para o interior, alugávamos uma casa. Ali era só para nós repousar à noite. Pela manhã cada um pegava a sua moto e se deslocava para uma comunidade para vender. Nós era comissionário, só recebíamos pelo que nós vendíamos. Só que naquele dia foi diferente. Eu fazia hora, fazia pouco com quem era evangélico. As pessoas que vinham pregar para mim, eu ficava fazendo pouco. Eu tirava sarro da cara de estava
apelido para os irmãos que era evangélico, para mim era loucura. Os irmãos passavam, eu começava a gritar, aleluia, 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 fazendo pouco dos irmãos. Quantos novos convertidos não choraram por eu e uma turma de amigos, tirando sarro da cara dos irmãos? Mas Deus estava registrando tudo. Saímos um dia para vender. Eu não queria história com o evangélico. Eu nunca andei numa igreja evangélica. Eu nunca visitei, nunca participei de um culto. Naquele dia, saímos para vender como todos os dias. Só que naquele dia foi diferente. Eu não conhecia bem as estradas, chovia, mês de junho, e eu me perdi dos meus companheiros. De repente veio uma nuvem, escureceu tudo, e começou a neblinar, e eu senti que algo estava diferente, eu senti um peso no meu coração. Aquele dia foi diferente de todos os dias. Até que eu acertei com o caminho que levava à casa que nós estávamos hospedados. Chegando naquela casa, já era 5 horas da tarde. Naquele dia eu não jantei, eu tomei um copo de água de coco e fui me deitar. Me deitei no cimento, pastor, coloquei uma rede das que nós vendíamos no chão e encostei a minha cabeça para tirar um cochilo. Quando eu fechei os olhos, eu comecei a escutar vozes. As vozes diziam, vamos matar ele agora, vamos agora decapitar ele. As vozes começaram a dizer que ia fazer barbaridades comigo. Eu abri os olhos, tinha um companheiro do meu lado e eu disse, Adriano, você está escutando? Você está escutando essas vozes? Ele disse, eu não estou escutando nada. Isso já era 12 horas da noite. Várias vezes eu me acordei e não quis acordá-lo, mas as vozes me perturbavam demais. E eu disse, Adriano, tem vozes aqui ao redor da casa, tem pessoas querendo nos fazer o mal. Ele disse, vá dormir, não tem ninguém aqui. Abri a porta da casa e ficamos arrodeando a casa, não tinha ninguém. Eu me deitei mais uma vez, e as vozes vinham mais uma vez para o meu lado. Me armei, coloquei uma arma na cintura e disse, quem entrar dentro desta casa, eu vou matar. Só que o temor tomou de conta do meu coração. Eu olhei para o Adriano de 2 horas da madrugada e eu disse, olha, se você quiser morrer, você vai morrer aí só, eu não vou morrer. Peguei a moto e saí em disparada, chovendo, de mato adentro, e saí acelerado. Irmãos, foi um grande livramento que Deus me deu ali. Mas como ele estava comigo, o espírito de companheirismo dele falou mais alto. Ele pegou a moto e saiu atrás de mim. Ele buzinava para me parar, mas eu estava tão perturbado já com aqueles espírito falando no meu ouvido que eu não dava mais ouvido a nada. Cheguei em um determinado lugar, eu derrubei a moto no chão, pulei uma cerca, entrei do mato e passei a noite inteira andando ali, correndo, e deixei o meu amigo para trás, e já não havia mais esperança. Porque para quem não sabe, os irmãos que não sabem, aquela mata, depois os irmãos podem ir no Google e colocar Mata das Caraúbas no estado do Ceará. É uma mata virgem, com mais de 5.000 hectares de terra. Tem onças naquele lugar. Toda espécie de bicho que você imaginar existe lá dentro. Eu passei a noite inteira correndo ali dentro daquela mata. Quando cheguei pela manhã, já não sabia onde eu estava no meio do nada. E as vozes dia após dia me perturbando, me perseguindo. Eu não conseguia dormir. Eu andava dia e noite. Na primeira noite que eu corri, era muito chuvoso e tinha muita lama. O meu sapato ficou e eu comecei a correr de pé descalço. À noite fazia sol e de noite chovia. Os meus pés começaram a adormecer tudo. Meus pés começaram a arrancar toda a casca dos pés. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu fui encontrado, eu dei entrada no hospital, eu pensei de amputarem os meus pés.
Eles enfaixaram meus pés e eu passei a andar de bengalas. Do meu pé esquerdo foram tirados 22 espinhos de mandacaru que eu pisava por cima deles à noite. E como meus pés já estavam dormentes, eu não sentia mais os espinhos quando entrava nos meus pés. Eu tentei tirar minha vida por 3 vezes. O trem passava no meio daquela mata e um belo dia eu vi o trem vindo de longe. A voz falou assim, aquelas vozes diziam: vai te pegar, se você tirar sua vida, então não vai ter mais dor para você. Porque o que eles me diziam era: vamos cortar o seu dedo, vamos cortar os pés, vamos cortar a mão, arrancar os olhos dele vivo, vamos fazer ele sentir muita dor. E a outra voz dizia assim: não, tira a tua vida que você vai morrer de uma vez e você não vai sentir nenhuma dor. Eu saí correndo para poder tirar minha vida. Eu tive uma estratégia: eu vou correr. O trem vinha de um lado, eu vou correr à frente, colocar a minha cabeça. O trem passa por cima da minha cabeça, eu morro de uma vez e não sinto dor. Naquele dia eu saí correndo desgovernado e dava tempo de eu chegar lá. Só que quando eu cheguei da barreira para pular para o trilho que passava no meio da mata, quando eu fui pular uma barreira de um lado para o outro, a chuva de junho tinha derribado uma árvore e tinha um gancho que feito um V ali. Quando eu corri, eu enganchei o pé naquele V e fiquei tentando puxar e não conseguia. O trem passou e eu não consegui tirar meu pé. Na hora que o trem terminou de passar, eu consegui arrancar o meu pé dali. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Depois que eu saí dali, um belo dia, era aproximadamente 7 horas da noite, porque já tinha anoitecido fazia pouco tempo. Eu já estava debilitado, todo cortado, o corpo todo ensanguentado, porque eu passava a noite correndo. Eu caía, bolava pelo chão, a lama tomava de conta do meu corpo, misturado com sangue. Eu não conseguia dormir, porque à noite os mosquitos, eles vinham sobre o meu corpo pela caatinga do sangue e pela lama que estava sobre o meu corpo. Eu me enfiava dentro da água, dos poços de água, e ficava só com a cabeça do lado de fora para poder aliviar a dor dos mosquitos que vinham sobre o meu corpo. Mas naquele dia uma voz disse assim: sobe naquela pedra que eu vou te mostrar a cidade, as luzes, aí tu vai para a tua casa. Eu comecei a rastejar, já sem forças, subindo para aquela pedra, porque a voz me disse: sobe na pedra que eu vou te mostrar a cidade. Mas era mentira do diabo. Quando eu subi naquela pedra, que eu olhei de um lado para o outro, era só mata. Aí de repente eu escutei outras vozes que diziam: vamos subir na pedra, não tem mais lugar para onde ele ir, agora nós vamos pegar ele, agora nós mata ele. Aí a outra voz falou do meu lado e disse assim: eles vão te matar bem devagarzinho, mas faz o seguinte, pula da pedra, tu vai morrer de uma vez e não vai sentir dor. Naquele dia eu pulei de cima da pedra, eu não pensei 2 vezes, e eu caí em cima de uma coisa como se fosse uma tarrafa. Como era de noite, eu não sabia o que era, estava enganchado depois do pulo. Quando foi pela manhã que eu olhei, eu caí em cima de uma bola de mato que tinha caído na raiz da pedra, a pedra de um lado, a pedra do outro. Eu caí em cima de uma bola de mato para cumprir a palavra do Senhor que diz: eu te guardo com a minha potente mão. Pode se levantar de um lado, pode se levantar de outro, mas nada te atinge, porque és para mim vaso escolhido. Aleluia! Mas eu não desisti de tirar minha vida. Completados 7 dias, irmãos, eu passei 8 dias com 8 noites dentro daquela mata, comendo todo tipo de folha de mato que você imaginar. Eu me alimentava de folha de mato. E não se escandalize com o que eu vou lhe dizer. Eu comi passarinhos novos que eu encontrava nos ninhos, tirava as penas e comia, para matar a minha fome.
Você tem sido grato a Deus pelo ovinho que tem na sua casa? Porque tem filho que quando o pai compra um pedacinho de carne que tem uma gordurinha de lado, ele entristece o coração do seu pai e da sua mãe e diz assim: eu não quero isso, está gorduroso. Eu queria ter naquele dia um pedaço de pão seco e não tinha, irmãos, para comer. Eu tive que comer folha de mato, eu tive que comer pássaro novo. Sabe para quê? Para Deus quebrar meu orgulho. Porque para homem orgulhoso o Senhor faz comer capim, como fez com Nabucodonosor. Então dê valor que seu pai e a sua mãe coloca na mesa, porque o de melhor ele tem dado para vós. Aleluia. Eu saí dali pronto a tirar minha vida. Escute, no terceiro dia, pastor, no terceiro dia, eu me sentei cansado, as minhas pernas tremiam, o suor frio, com fome, não tinha comido nada, não tinha água para beber. No terceiro dia eu me sentei, e quando eu me sentei, quando eu fui me levantar, eu não pude mais me levantar, minhas forças não davam mais. Sabe o que foi que aconteceu para o homem orgulhoso, irmãos? Eu tive que sair me arrastando, botando força com as mãos, e me arrastando até uma árvore, pastor, para colocar a mão sobre ela. Coloquei forças em meus braços e me pus de pé. Depois daquele dia, eu sabia que se eu sentasse, eu não conseguia mais me levantar. Quando eu estava cansado, eu me abraçava com as árvores, botava força para aliviar a dor das pernas. Sétimo dia, eu estava em um lajeiro de pedra, em pleno meio-dia. Eu comecei a olhar para o céu, e de repente eu disse uma palavra. Eu disse: Deus, eu não sei quantos dias eu estou aqui, Deus, porque eu vim saber quantos dias eu havia passado lá dentro, irmãos, porque o pessoal do corpo de bombeiro me disseram há quantos dias eles estavam me procurando, porque eu não tinha noção do tempo, mas já havia passado-se 7 dias, porque eu fui encontrado no 8º dia. No 7º dia eu olhei para o céu e disse: Deus, eu já estou aqui há tantos dias, Senhor, já sofri tanto, já não consigo mais lembrar do rosto da minha mãe, de minhas irmãs, das pessoas que moram na minha casa. Mas se o Senhor deixar eu ver a minha família pelo menos mais uma vez, Senhor, eu prometo que eu vou viver só para Ti. Eu não sabia o que estava dizendo, irmãos, porque eu não sabia o que era confessar o Senhor, mas o Senhor sabia o que eu estava fazendo. O Senhor sabia que naquele dia eu estava entregando a minha vida para Ele. Eu disse: Deus, se o Senhor deixar eu ver a minha família pelo menos mais uma vez, eu prometo que eu vou viver só para Ti. Parece que eu contemplo Deus olhando do céu e dizendo: eu recebo o sacrifício. Naquele momento começou a ficar o turvo, porque eu já estava muito fraco, e eu caí no lajeiro de pedra. Naquele dia era muito quente, o sol tremia, e eu estava caído, as minhas forças já se acabavam, eu não falava mais, eu só falava em pensamento, a minha vista estava escurecendo, eu sabia que eu estava morrendo naquele momento, eu não aguentava mais um dia ou dois ali, por conta da debilidade do corpo, eu não conseguia mais me levantar, e de repente uma voz do céu disse assim: meu filho, levanta-te. Levanta-te. E eu em pensamento eu disse: Senhor, eu não consigo. E de repente uma voz disse assim: toca na minha mão. E eu vi uma mão grande descendo do céu e tocou na ponta do meu dedo, e foi como um flash de uma câmera, irmãos. De repente, quando eu me deparei, eu estava de pé. Aí eu, em meu pensamento, porque eu não conseguia mais falar por conta da debilidade do corpo, pastor, eu disse: mas como é que pode? No terceiro dia eu me sentei, não pude me levantar, e agora já está com muitos dias eu estava caído, e agora estou de
pé. Aí a voz bradou no meu coração e disse assim: meu filho, eu te levantei e vou te levar para casa. Não temas essas vozes, porque ela não pode te fazer nenhum mal. Não tema elas, porque eu sou contigo. Eu vou te levar para casa, mas quando chegar lá, você não se esquece de mim. Eu lembrei-me da palavra que o Senhor disse para Oséias: eu irei adiante de ti e endireitarei todos os teus caminhos tortuosos, endireitarei todas as veredas e te mostrarei um caminho de luz. Aquela voz começou a me guiar. Para os irmãos terem uma ideia, eu cheguei debaixo de uma árvore. Isso é só para quem crê, irmãos. E a voz disse assim: bebe. Eu estava com muita sede, só que não tinha água. Só que a voz disse assim: quebra aquele galho de árvore seca, sertão. Eu peguei um galho de árvore e quebrei ele, coloquei na minha boca e martiguei aquele galhozinho de árvore. Foi como se uma fonte de água, uma torneira, ela começasse a descer da minha boca. Eu comecei a ser saciado da minha sede naquele dia. Quando eu estava farto, aí aquela voz disse assim: segue, eu vou te alimentar, meu filho. E eu entrei por uma varedinha curta, era mato de um lado, mato do outro, e eu comecei a caminhar. De repente a voz disse assim: para. Aí eu parei e ela disse assim: levanta a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, eu estava debaixo de um pé de juá. Irmão, juá, depois de 8 dias comendo mato, era como se fosse lasanha para mim. Eu comi muito juá naquele momento. E de repente a voz disse: segue, eu vou te levar para casa. Aí ela começou a me guiar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto isso, esses corpos de bombeiro aqui já estavam me procurando. O helicóptero já tinha sido abastecido. E daqueles dias a qual eu estava perdido, tinha 50 homens da mata, homens de cavalo, homens de bicicleta, homens de moto, homens de carro, o pessoal do helicóptero, o pessoal do corpo de bombeiro, cães farejadores. A Globo foi para lá, TV Diário foi para lá, e houve uma notícia em todo o estado do Ceará. Mas o Major Maurício disse: nós vamos procurar, porque as autoridades estão muito em cima de nós, mas nós temos a certeza que só vamos encontrar este menino quando os urubu levantam voo. Todos os dias, 5 horas da manhã começava as buscas, 5 horas da tarde terminava. Naquele dia, levei minha esposa lá para conhecer. As pessoas que me encontraram, contaram o testemunho para ela. Olha o nome que eu fui encontrado: Canaã. Uma localidade por nome de Canaã. Quem me encontrou? 50 homens, helicóptero, cães farejadores. O meu cunhado na época tinha um comércio. Ele levava o carro para lá, enchia o carro de cachaça, enchia o carro de farinha, de bolacha, de rapadura. Aqueles que bebiam, que queriam beber, ele dava cachaça. Aqueles que queriam, que não bebiam, ele dava bolacha e rapadura para entrar na mata atrás de mim e voltar só 5 horas da tarde. Completado o 7º dia, encerrou as buscas. Estão todos reunidos na casa da dona Lúcia Brito, não é isso, minha filha? Dona Lúcia Brito. Estão lá reunidos. Uma rede armada, a minha mãe chorando, o corpo de bombeiro arrodeado, o pessoal com todo o aparato cercado daquela casa. E todo mundo consolando a minha mãe sem comer e sem beber. De repente uma mulher faz uma oração, isso no 7º dia. Aquela mulher se levanta sorrindo e ninguém compreendia por que aquela mulher estava sorrindo.
Aquela mulher, enquanto todo mundo está chorando, ela vai sorrindo. Ela chega até a rede da minha mãe, coloca a mão no ombro de minha mãe e disse assim: mulher, aquieta o teu coração, porque o Deus que falou comigo, Ele acabou de visitar o teu filho lá dentro da mata. E não vai ser cão farejador, não vai ser helicóptero, não vai ser corpo de bombeiro que vai trazer ele até você. Quem vai trazer ele até você é Deus. Sabe por quê? Aí ela disse: eu te digo mais, mulher, para provar que é Deus que fala contigo, esse helicóptero não vai ser preciso levantar voo, porque antes que o sol nasça, tu abraçarás o teu filho. A minha mãe disse que sentiu uma alegria no seu coração, bebeu uma sopa, tomou água, e a partir daquele momento ela ficou alegre e não sabia de onde vinha essa fonte de alegria. E a voz me conduzindo, e o Major Maurício já tinha dito: só vamos encontrar quando os urubu levantar voo. A voz me conduziu a noite inteira. 4 horas da manhã, eu passei por cima de um trilho de trem, escutei uns latidos de cachorro. De repente sai um homem de dentro da mata, 4 horas da madrugada. Ele vinha de uma vacaria, tinha ido tirar leite, e ele cruzou por dentro da mata para ganhar tempo, para quando fosse 5 horas se reunir com o pessoal para me buscar de novo, para me procurar. Quando ele se parou diante de mim, ficou paralisado, e eu paralisado olhando para ele, porque estava com 8 dias que eu não vi uma pessoa na minha frente. E ele olhava para mim, eu olhava para ele, e ele disse assim: jovem, calma, não corra, porque a ordem era: o menino está louco, se encontrar ele, a ordem é para amarrar, se for preciso. Então ele disse: calma, menino, não corra, me acompanhe, eu vou na frente, me acompanhe, eu vou levar você até a sua mãe. E eu, um pouco desconfiado, ele saiu na minha frente, eu acompanhando. Ele chegou por detrás de uma cerca, do outro lado da cerca estava uma casa, a minha mãe dormindo e todo o pessoal também que estava me procurando. E do outro lado da cerca ele gritou: Dona Vera, Dona Vera, esse aqui é o seu filho, esse aqui é o seu filho, porque ele não conhecia. Aí a minha mãe, ela estava lavando o rosto, ela saiu para fora e ela gritou: meu filho, e se abraçou-se comigo, e eu desmaiei nos braços da minha mãe. Mas a palavra se cumpriu, quando uma crente, ela chega para ele e diz assim: mulher, esse helicóptero não precisa levantar voo, porque antes que o sol nasça, tu abraçarás o teu filho. 4 horas da manhã, eu estava abraçado com a minha mãe. Corpo de bombeiro não resolveu, o aparate do governo não resolveu, caçador não resolveu. Por quê? Porque enquanto eles estavam dormindo, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava trabalhando na minha vida. Aleluia, aleluia. Me abracei com minha mãe. O irmão disse que eu posso ir até 9h15. Depois o pastor se entende com ele, né, pastor? Depois que eu me abracei com a minha mãe, me colocaram dentro do carro do corpo de bombeiro. Saímos de Canaã, quase 1 hora de viagem, e me levaram até o hospital. A partir dali começou outra luta, porque me jogaram dentro de uma clínica psiquiátrica. Está aqui. Depois os irmãos quiserem, na minha casa eu tenho todas as receitas. Eu tomei 12 tipos de remédio controlado: Fenergan, Diazepam, Oldol, Respiridona, Longactil, Fectril, Fluoxetina, Biperideno. 12 tipos de remédios controlados eu tomei. Me jogaram dentro de uma clínica psiquiátrica. Me proibiram de tudo. O médico olhou para minha mãe e disse assim: olha, dona Vera, eu sinto em lhe dizer,
Já procuramos todos os remédios e ele continua ouvindo as vozes. Porque quando eu fui encontrado, irmãos, eu continuei ouvindo as vozes dentro de casa. Eu passava a noite inteira acordado, pastor, contando as telhas. Passaram diazepam para me tomar no começo, para poder dormir. Eu tomava o diazepam e dormia 2 horas. E aí quando eu me acordava, começava a ouvir as vozes de novo. Era para mim tomar o diazepam 2 por dia, eu passei a tomar 5 por dia. Porque eu queria dormir o dia inteiro, para mim não escutar as vozes. Eu só não escutava as vozes quando estava dormindo. A noite para mim era um tormento. Enquanto todos estavam dormindo, eu estava acordado ouvindo as vozes. Colocava uma arma dentro da rede, colocava outra debaixo da rede, com medo da casa ser invadida. Os diazepam me davam para mim dormir 2 horas. Dormia 2 horas, depois que o meu organismo se acostumou com ele, eu não dormia 10 minutos, me acordava e vi que tinha passado 10 minutos, as vozes vinham de novo, eu tomava outro diazepam. Dormia mais 10 minutos, aí via que tinha passado só 10 minutos, tomava outro, e comecei a me drogar constantemente com os remédios. 12 tipos de remédio eu fiquei tomando. Me jogaram dentro de uma clínica psiquiátrica, e o médico, um belo dia, Dr. Carlos Magno, olhou para minha mãe e disse: eu sinto muito, dona Vera, mas seu filho, ele não pode mais andar só. Seu filho não pode mais viajar para nenhum lugar. Seu filho não pode mais estudar. Seu filho não pode mais fazer nada. Seu filho não pode tirar uma habilitação. Seu filho não pode casar. A partir de hoje, a senhora vai ser a curadora dele. Vai ser aquela que vai tomar de conta da sua curatela. Ou seja, a responsável por mim até o fim da minha vida. Um belo dia, eu ia passando de frente a um velório. Eu vi um grupo de pessoas do lado. Quando eu ia passando, uma voz falou comigo e disse assim: você tem que estar naquele meio. Eu fui me aproximando daqueles jovens. Era 3 jovens, 4 jovens. Cheguei próximo deles e eu disse: vocês são o quê? Ele disse: nós somos evangélicos. Mas eles tinham medo de mim. Eu andava todo duro, pastor. Eu perdi minha coordenação motora por conta dos remédios. Eu comia, eu tinha que pegar uma colher com as 2 mãos, jogava na boca, a metade caía fora. Perdi minha coordenação motora. Alguém falava comigo, eu tinha que virar o corpo inteiro, porque meu pescoço não virava mais. Eu não movia os dedos, perdi toda a coordenação motora. Me apelidaram de Robocop, porque era todo duro. O Aldol travou meus nervos, de tanto Aldol com fluoxetina que eu tomei. E eles disseram: nós somos evangélicos. Eu disse: onde é a igreja de vocês? Aí eles disseram: aonde era, Humberto Bezerra? Eu disse: sei onde é, amanhã eu vou lá. Quando eu cheguei em casa, eu disse: mãe, eu vou ser crente. Ela disse: minha filha, Regis já está endoidando de novo, está dizendo que vai para a igreja ser crente. Mas nada tirou aquilo do meu coração. Quando foi naquele dia, 6 horas da noite, eu me arrumando, as vozes começou de novo a rodear a casa, a água batendo na minha cabeça, eu tomando banho, e as vozes dizendo: ele vai sair de casa, agora nós vamos matar ele. Ele vai sair de casa, agora nós vamos pegar ele. E eu desligava o chuveiro, as vozes paravam, ligava o chuveiro, as vozes começavam de novo. Aí quando eu fui saindo, eu paralisei, eu não quis ir para a igreja. Quando eu fui saindo, voltando para dentro de casa, aí aquela voz que falou dentro da mata disse de novo: eu te disse que eu sou contigo, não tema as vozes, segue, porque eu vou me revelar para você. Eu fui para a igreja, era culto de doutrina. Pastor Benedito Guilherme da Silva estava pregando uma palavra de doutrina. Eu dobrei os meus joelhos, não porque eu sabia o que fazer. Eu vi as pessoas fazendo e eu quis copiar eles. Fiz também, não sabia o que fazer, foi só um costume mesmo. Me sentei, ouvi a palavra por inteiro, e quando terminou, ele disse assim:
aqui que queira aceitar a Jesus, mas antes que alguém levante a mão, eu quero te dizer, jovem, apontou o dedo para mim, ele disse: hoje Deus está libertando, não só da prisão da tua alma, mas a prisão do teu espírito, aquilo que te aprisiona, aqueles remédios que te aprisiona, o Senhor está te libertando hoje, você vai sair daqui liberto. Eu levantei a mão e aceitei ao Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. No dia que eu cheguei, da hora que eu cheguei dentro de casa, eu fui para a cestinha que ficava os remédios, peguei todos os remédios, coloquei dentro do aparelho sanitário e dei a descarga. No outro dia, a minha mãe me levou de novo para o psiquiatra e ele disse: não faça isso, as vozes vão voltar. Eu disse: vai não. Ele disse: você vai se aposentar por loucura. Eu disse: eu não quero aposento não. Ele disse: você está sentindo o quê? Eu disse: eu não estou sentindo nada. Jesus me curou. Jesus me curou. Jesus me curou. O médico olhou para mim e disse assim: mas meu filho, eu já marquei audiência com o juiz para te aposentar. Eu disse: mas eu descobri pela palavra que crente não mente não. Eu não quero aposento não. Jesus me curou. Jesus me curou. Aleluia. 3 meses se passaram. Vou encerrar. Eu estava trazendo uma palavra. Com 3 meses, irmãos. 3 meses que aceitei a Jesus, comecei a pregar a palavra de Deus. Estava pregando na Adebrais, Ministério de Madureira, na cidade de Quixeramobim, no estado do Ceará, na sede. Eu tive o privilégio de quem está me ouvindo era o doutor Maurício. Esse está de vestido diferente porque ele é o comandante do corpo de bombeiro ali do estado do Ceará. Ele estava lá assistindo a minha ministração. E no meio da ministração eu encaixei o meu testemunho. Eu olhei para o Major Maurício e disse assim: Major Maurício, o senhor se lembra que o senhor falou para mim dentro do carro que só estava me procurando porque as autoridades estavam muito em cima do senhor, mas o Senhor tinha a certeza, juntamente com todos os soldados do corpo de bombeiro, toda a corporação do corpo de bombeiro, vocês tinham a certeza pelo o distanciamento dos dias, vocês tinham a certeza que só iria me encontrar quando os urubu levantasse voo. Ele balançou a cabeça que sim. Eu digo: o Senhor achava que só ia me encontrar quando os urubu levantasse voo, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: quem me levantou não foi urubu, quem me levantou foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que me levantou. Aleluia. Irmãos, eu quero que através desse testemunho os irmãos aumentem a sua fé. Eu sei que os irmãos ouviram muitos testemunhos aqui gloriosos que fizeram os irmãos pular, saltar. Mas esse testemunho eu trouxe para lhe trazer um exame de consciência. Jesus liberta. E louve a Deus pelo que você tem na sua casa. Louve a Deus pelo que você tem na sua casa. Depois que eu aceitei a Jesus, eu ganhei a minha família inteira para Jesus, que morava conosco. Minha mãe, meus 2 cunhados, minhas 2 irmãs. Ainda faltam outros, mas eu fui o portador para levar eles a Deus. E para encerrar, o médico falou que eu não podia casar. Casei. Deus me deu uma esposa linda, como os irmãos podem observar. O médico disse que eu não poderia jamais viajar,
Eu tirei minha habilitação. E hoje, pela misericórdia de Deus, tanto terrestre quanto pelo ar, nós saímos pregando e divulgando a palavra de Deus. Os médicos disseram que eu não podia trabalhar. Hoje eu trabalho para mim mesmo, eu sou meu patrão. Agora uma coisa, os médicos acertaram. Uma coisa eles acertaram. Dr. Carlos Magno olhou para minha mãe e disse: nunca mais seu filho, ele vai poder andar só. Oh glória! Oh glória! Isso o médico acertou, sabe por quê? Porque em corpo eu posso até estar só, mas quando eu saio para ministrar a palavra de Deus, na minha motinha, eu estou na minha motinha aqui, em forma corpórea eu estou sozinho, mas quando eu observo algo diante de mim que me traz temor, aí alguém fala do meu lado e diz assim: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. Oh glória! Só quem está com ele, levanta a mão e adora. 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 Só quem está com ele, só quem está com ele, adora o nome dele. Você não está só, você não está só, você não está só, você não está só. Deus está contigo. Adore, adore a Ele por um minuto. 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 Você não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Aleluia. Aleluia. Você não está só. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: irmão, creia, você não está só. Essa peleja que você está pelejando, você não está só. Deus está contigo. Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas há um rio cujas correntes que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado, porque Deus o ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio. Então adore, então adore, então adore, então adore, então adore, então adore. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se Deus permitir, outro dia nós podemos pregar. Se Deus permitir, e em primeiro lugar, que é o anjo da igreja, o pastor, nos convidar, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Guarde isso no seu coração. Deus ainda opera milagres.
Você pode perder quem você perder, mas você nunca estará só. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.